Olá, bem-vindos à análise do ano 2026, trazida até vós no dia do astrólogo, dia 6 de janeiro. Uma análise que, para além da astrologia, combina também o tarô e a numerologia. Mais uma vez comigo, Cláudia Matias, e com o Ricardo Neptuno. Olá, Ricardo. Olá, Cláudia, sejam também bem-vindos. Tudo indica que 2026 será um ano de mudanças importantes, em que seremos desafiados a assumir um papel ativo. Um dinamismo simbolizado desde logo pelo planeta regente do ano, de que nos irá falar o Ricardo. O regente do ano em astrologia, seguindo o sistema caldaico, passará então a ser Marte para o ano zodiacal 2026-2027. Marte, que é conhecido também como o planeta vermelho, é um planeta masculino, ou seja, de energia mais virada para o exterior, de polaridade yang, em que a força da vontade, a consciência corporal, os níveis de energia física ficam também sob a alçada deste planeta. Abordando aqui um pouco os dois polos da energia deste planeta, do regente do ano, quando ativado de forma positiva, Marte é o bravo guerreiro, aquele que avança sem medo. Por isso, ele impele a agir, a ser ativo, a sua energia é aquela que dá o primeiro passo, se afirma com coragem. Marte representa assim também o instinto natural de sobrevivência e até da vontade e do querer de viver. É sobrevivência psicológica ou física que exige por vezes a vontade de lutar, de afastar a concorrência e de se afirmar a posição que se quer. Isto por vezes leva a uma competição que, sendo saudável, faz avançar e chegar a um patamar alto de querer liderar os outros. Ele ainda representa o lado masculino da formação dos relacionamentos e sendo aquele que está disposto a dar o primeiro passo no lado ativo da sexualidade. É aquele que conquista pelo poder da força, pelo poder e pela força, tipo o Dom Juan. Mas toda esta energia não regrada pode levar ao arquétipo de Marte, de mercenário, que é o seu lado oposto. Começando por uma impulsividade em agir a quente, sem pensar nas consequências, é o uso da força bruta, tal que leva às vezes a uma insensibilidade e à mordacidade, e o mesmo se aplica à coragem, que sem avaliação dos riscos prévios pode tornar-se então temerária. Ainda uma competição desmedida, tornando-se uma rivalidade que, levada ao seu extremo, leva a que tenhamos o lado mais negativo desta energia marciana, que é uma escalada desde a agressividade, ao combate, luta e até chegar ao tal mercenário em disputas e guerras. Ele é conhecido na astrologia tradicional como o Pequeno Maléfico, porém Marte, como todos os outros planetas, tem estas duas facetas, por isso, enquanto regente do ano, podemos ter estes dois lados. Introduzo aqui uma pequena nota mitológica. O deus Marte, na mitologia, era celebrado pelos exércitos romanos no seu próprio mês, de março, a quando da época militar se iniciava. Esta é uma das razões pelas quais o planeta é associado à qualidade da acuidade, ou seja, o afiar uma espada para a batalha pode ser comparada à acuidade necessária para tomar decisões claras, especialmente para os líderes políticos e outros, e que tão bem se precisa para os decisores dos tempos modernos. Isto é Marte no seu esplendor de bravura, não caindo, portanto, no seu lado mercenário, algo que cada vez mais assistimos e onde a diplomacia perde o seu valor. Por isso, um ano zodiacal regido por Marte é, sobretudo, ir à luta, sim, mas não somente porque sim ou por um mero impulso. Marte traz a energia de iniciar e impulsionar a mudança, mas ela não precisa de vir sem consensos ou sem ser refriada. Agora, analisando aquele que será o trânsito de Marte durante a sua regência, importa aqui primeiro saber que ele dura cerca de 2 anos a dar uma volta completa ao zodíaco
e, portanto, este ano de 2026 ele transitará entre Capricórnio e Virgem, sempre em movimento direto. Ele é regente de dois signos, Carneiro e Escorpião, sendo que apenas estará domiciliado, isto é, em casa, confortável em Carneiro entre 9 de abril e 18 de maio, uma altura que ativará por conjunção planetas que veremos mais à frente, que também ingressarão neste signo durante este ano. Mas para já veremos a numerologia, que também nos indica muito movimento no ano de 2026, certo, Cláudia? Sim, sem dúvida, Ricardo. A numerologia também nos dá indicações nesse sentido. Podemos considerar que a vibração dos números do ano começa a manifestar-se logo a partir do início do ano civil, encetando como que uma fase de transição para o novo ano zodiacal, que começará efetivamente a 20 de março, a quando do equinócio da primavera. Olhando para o número 2026, a soma dos algarismos que compõem este número, designada por redução teosófica, resulta no número 10. 2 mais 0 mais 2 mais 6 igual a 10. E o 10 é um número que nos fala de mudanças que requerem capacidade de adaptação a novas situações, estarmos atentos às oportunidades e encontrarmos significado nos acontecimentos, de modo a aumentarmos a nossa compreensão da existência e podermos fazer melhores opções no futuro. Na base do 10 temos o número 1. O 1 pede-nos capacidade de iniciativa, coragem, expressão da singularidade individual. E a energia do número 1 está muito patente este ano. Desde logo no planeta regente do ano, que rege Carneiro, o primeiro dos signos do zodíaco, e também no facto de Saturno e Neptuno se estabelecerem em Carneiro durante este ano. Mas quando falamos aqui de iniciativa, de expressão, da singularidade, não estamos a falar de algo centrado meramente na afirmação do eu, pois a junção do 1 com o 0 representa a unidade no todo, na diversidade da vida, a relação dinâmica entre o indivíduo e o mundo. O número 10 pede, sobretudo, que encontremos o nosso centro e atuemos no mundo exterior a partir dele, de modo a não nos perdermos na espuma dos dias. E no âmbito do século XXI, este é também o ano 26. E do 26 resulta, 2 mais 6, o número 8. E o 8 fala-nos de transformações profundas, vividas com grande intensidade emocional, e da possibilidade de alcançarmos realizações através do autocontrole, a nobreza de valores, a lealdade e a partilha. No seu lado sombra, os números 1 e 8 podem trazer determinados aspectos como egocentrismo, autoritarismo, ambição desmedida, materialismo, aspectos que somos de alguma forma desafiados a ultrapassar. Pois se o 9 e 2025 foi um ano 9, o 9 representa o final de um ciclo, o 10 dá-nos a possibilidade de iniciarmos um novo ciclo num nível superior da espiral. O mesmo é dizer, com um nível mais elevado de consciência. Em suma, de acordo com a numerologia, podemos dizer que 2026 nos pede autoconfiança e retidão de caráter para aproveitarmos as oportunidades e resiliência perante as adversidades. E em relação ao tarot, qual o arcano maior para 2026, Ricardo? Ora, o arcano do ano é a roda da fortuna ou simplesmente roda, o arcano maior número 10. A imagem que vos trago é do arcano tarô, onde nos quatro cantos temos os símbolos alquímicos dos elementos, ar, fogo, terra e água. Ao centro temos uma esfinge que agarra uma roda de 8 raios, com o Sol no seu centro. A esfinge é tipicamente uma criatura de enigmas, e,
Portanto, a roda traz-nos aqui também os 12 signos do zodíaco, que aparecem no seu interior, e portanto, tudo aqui relacionado também nesta imagem, aqui relacionada com a astrologia. E importa agora trazer aqui um pouco o que significa este arcano maior no tarot. Ora, a roda da fortuna, ou simplesmente roda, também é conhecida como a carta do destino, porque ela representa os ciclos da vida, as boas e más fortunas que encontramos. E fortunas não é necessariamente aqui a falar de ficar rico, mas sim aquilo que são as vicissitudes da vida. A roda, ela gira, as energias vão se alterando, trazendo muitas vezes mudanças inevitáveis e que não controlamos. Por isso, aceitamos que os ciclos da vida fazem parte da nossa jornada, então isso produzirá serenidade, paz, tranquilidade. No plano mais pessoal, como arcano do ano, a mensagem da roda vem nos lembrar que a vida tem altos e baixos. E muitas vezes acontecem coisas que nos afetam, mas entender que nem sempre tudo é pessoal ou que está ao nosso alcance controlar. Por exemplo, título de exemplo, a empresa em que se trabalha é comprada ou por outra, ou estruturada, e o cargo ou o posto de trabalho que se tem é eliminado. Isso não é feito para machucar, embora isso irá afetar a pessoa profundamente. E depois da mensagem que os eventos da vida geralmente nos trazem, podem ser bons ou ruins, e isto simplesmente muitas vezes depende da visão que se tem deles. Manter o centro e o foco e não ficar abalado por eventos que simplesmente não podemos controlar. Esta é, sem dúvida, a mensagem mais a nível pessoal que este arcano do ano nos traz em 2026 a roda. Fazendo agora aqui uma relação entre o arcano do ano, a roda, que na astrologia tem a correlação com o planeta Júpiter, e o regente zodiacal que o deixará de o ser para dar lugar a Marte, que se relaciona com o arcano a Torre. Então temos aqui a junção, portanto, de duas cartas de tarô, em que vemos que a roda, como já vos falei, fala-nos aqui da natureza cíclica da vida, dos ciclos. A torre no tarô temos por um lado que traz aqui uma outra importante visão, em que é o arquétipo de algo que vem destruir e aparece não ter muito para oferecer de positivo, caos, revolta, ruína à sua volta, mas ela vem com um propósito. A tua traz sempre a mensagem que tudo o que é erguido sobre falsas crenças, ilusões, mais cedo ou mais tarde, acaba sendo deitado abaixo, destronado, destruído. Por isso mesmo, a relação integrativa destes dois arcanos, com tudo aquilo que já vimos, é a mensagem que vos trago para reflexão. Ao aceitar e conhecer a verdade, é bom, porque ignorância e viver na ilusão não são exatamente boas bênçãos. E, continuando com os movimentos astrológicos agora, o que há a destacar sobre os planetas rápidos, Cláudia? Relativamente aos outros planetas rápidos, Mercúrio e Vênus, uma vez que estes demoram aproximadamente um ano a percorrer todo o zodíaco, o que há a destacar são sobretudo os seus períodos retrógrados. Mercúrio, em 2025, teve períodos retrógrados entre os signos de fogo e água. E em 2026 terá 3 períodos retrógrados totalmente em signos de água. O primeiro entre 26 de fevereiro e 20 de março, o dia do equinócio da primavera, e ocorrerá em Peixes. O segundo entre 29 de junho e 23 de julho em Caranguejo. E o último entre 24 de outubro e 13 de novembro em Escorpião. Os períodos de Mercúrio retrógrado em signos de água tendem a ser alturas de maior suscetibilidade emocional e que pedem muita introspecção. Mercúrio retrógrado traz-nos sempre uma proposta de analisarmos e revermos como usamos a nossa energia mental. E ocorrendo essa retrogradação em signos de água, essa análise deve incidir sobretudo sobre a influência das emoções nos nossos processos mentais, ou seja, analisarmos se as nossas emoções dominam o nosso raciocínio lógico
ou se, pelo contrário, a razão inibe a nossa expressão emocional, e melhorarmos a harmonização entre o nosso pensamento e o nosso sentimento. Outro aspecto a analisar durante estes períodos de Mercúrio retrógrado em água é a forma como expressamos os nossos sentimentos e emoções nas nossas comunicações e interações, com vista a melhorarmos esse aspecto. No que se refere a Vênus, Vênus começará logo no dia 8 de janeiro um novo ciclo com Marte, um ciclo de aproximadamente 23 meses que terminará somente em novembro de 2027. Os ciclos de Vênus-Marte são ciclos relacionados com a exteriorização dos nossos valores pessoais, das nossas relações, das nossas ações, dos nossos comportamentos. E sendo este um ciclo que começa com uma conjunção em Capricórnio, pede-nos que tenhamos muito realismo, sensatez, maturidade e responsabilidade nestes processos. Vênus terá também um período retrógrado em 2026. Embora Vênus e Mercúrio sejam ambos planetas interiores à órbita da Terra e demorem aproximadamente o mesmo tempo a percorrer o zodíaco, a duração da órbita de Vênus em torno do Sol é muito superior à de Mercúrio. Logo, o ciclo entre Vênus e o Sol é muito mais longo do que o ciclo entre Mercúrio e o Sol, e os períodos de retrogradação de Vênus são bem menos frequentes. Assim, Vênus inicia um período retrógrado mais ou menos a cada 19 meses, ao passo que Mercúrio tem habitualmente 3 períodos retrógrados por ano. E a duração dos períodos retrógrados de Vênus é em média de 42 dias, cerca do dobro dos de Mercúrio. Vênus retrógrada pede-nos, sobretudo, uma revisão do que valorizamos e a avaliação de quanto os valores que manifestamos traduzem a nossa verdade ou resultam de condicionamentos externos. Em 2026, Vênus estará retrógrada entre 3 de outubro e 14 de novembro, o que abrange o período de Mercúrio retrógrado em Escorpião, pelo que teremos um período aí de muita necessidade de revisão da nossa expressão emocional. O período retrógrado de Vênus ocorrerá entre os signos de Escorpião e Balança, pelo que a proposta de revisão que nos traz incide sobretudo sobre os nossos valores relacionais e afetivos. Vejamos agora um resumo dos mais importantes ingressos e reingressos em novos signos durante o ano 2026. Começando por Neptuno, Neptuno já teve um primeiro ingresso em Carneiro, a 30 de março de 2025, voltou a Peixes em outubro e irá estabelecer-se em Carneiro a 26 de janeiro de 2026, para um trânsito de aproximadamente 13 anos até 2038, ano em que fará o primeiro ingresso em Touro, em maio, mas ainda retorna a Carneiro em outubro e só conclui efetivamente este trânsito em março de 2039. Saturno também fez o primeiro ingresso em Carneiro em 2025, mais propriamente no dia 25 de maio, voltou a Peixes em setembro e irá estabelecer-se em Carneiro a 14 de fevereiro de 2026, para um trânsito que durará até 13 de abril de 2028. Urano fez o primeiro ingresso em Gêmeos a 7 de julho de 2025, voltou a Touro em novembro e irá estabelecer-se em Gêmeos a 26 de abril de 2026 para um trânsito de aproximadamente 7 anos, até 2032, fazendo o primeiro ingresso em Caranguejo em agosto desse ano, mas retornando a Gêmeos em dezembro, pelo que só conclui este trânsito efetivamente em maio de 2033. O centauro Quiron, que se encontra nos signos
onde demora mais tempo, encontra-se a concluir um trânsito de cerca de 8 anos e meio no signo de Carneiro e irá fazer o primeiro ingresso em Touro a 19 de junho de 2026. Ainda retorna a Carneiro em setembro deste ano e estabelece definitivamente em Touro a 14 de abril de 2027, para um trânsito de aproximadamente 7 anos até 2033, sendo que faz o primeiro ingresso em Gêmeos em julho deste ano, mas ainda retorna a Touro entre outubro de 33 e maio de 34. Júpiter demora cerca de um ano em cada signo, encontra-se atualmente em Caranguejo e irá ingressar em Leão a 30 de junho de 2026, um trânsito que durará até 26 de julho de 2027. Por último, os nós lunares, que têm trânsito de aproximadamente um ano e meio em cada eixo, encontram-se atualmente no eixo de Virgem-Peixes e irão ingressar no eixo do Leão-Aquário, uma vez que transitam em movimento retrógrado, ou seja, em sentido inverso ao dos signos. Este ingresso no eixo do Leão-Aquário ocorrerá a 18 de agosto de 2026 e durará até 7 de março de 2028. O primeiro dos planetas lentos a estabelecer-se no novo signo, como vimos, é Neptuno. Por isso, ninguém melhor do que o Ricardo Neptuno para nos falar deste planeta. Ora, vamos a isso, Cláudia. Neptuno ingressa definitivamente em Carneiro no dia 26 de janeiro, como disseste bem, e Neptuno dissolve fronteiras no signo de Carneiro, que lhe dá força para isso, mas sem muitas vezes o controle necessário. Por isso, pode trazer ideias consideradas até agora utópicas e passam a ser seguidas como paixões fervorosas. A espiritualidade muito ligada a Neptuno pode ser muito virada num lado mais militarizado, sendo como salvação dos problemas, e isso leva ao surgimento dos chamados líderes ou decisores políticos com o culto do herói e que agregam ilusões e mitos e pessoas à sua volta. Por outro lado, Neptuno em Carneiro também é um trânsito que também tem o seu lado favorável, nomeadamente nos processos de cura individuais, focados mais no corpo físico, e aqui vemos que poderá trazer a ideia de que o corpo é o nosso templo sagrado e que é necessário, portanto, trabalharmos para a cura, para a nossa introspecção e sendo o nosso centro. Trazendo aqui também, porque Neptuno também rege a parte das artes e da cultura, trazendo aqui inovação, trazendo novas histórias, nomeadamente, por exemplo, trazendo aqui inovação, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do mundo do cinema, em que vemos cada vez mais a continuação do reescrever histórias que já estavam escritas e fazendo novamente uma nova versão, nomeadamente daquilo que eram os desenhos animados para aquilo que é agora portanto, o realismo, em que são, em vez de que eram os desenhos animados, são pessoas reais nesses filmes. E, portanto, Neptuno traz isso, e Neptuno pode trazer também aqui novas histórias. Por isso, também o trânsito de Neptuno em Carneiro traz-nos, por um lado, coisas favoráveis, coisas menos agradáveis, e, sobretudo, aqui o pensamento de que é necessário a imaginação fogosa de Carneiro, colocada em prol da defesa de uma identidade própria
e da compaixão que Neptuno nos traz e nos propõe para com o outro. Depois, no mês seguinte, Saturno entra em Carneiro também, portanto, e aqui, neste caso, o planeta conhecido como o Senhor do Tempo, o planeta dos Anéis, ele está num signo de queda, ou seja, a energia do planeta está em conflito com as qualidades do signo, neste caso de Carneiro, e aquilo que podemos assistir durante este trânsito é estruturas de poder que são postas à prova e o uso da sua força. Conflitos que geram com autoridade e que levam à polarização, porque quando essas estruturas não respondem àquilo que são as necessidades sociais, levam, portanto, a esses conflitos. E daí a chamada de atenção para o perigo, que pode, por um lado, se não houver resposta a crises sociais, haver aqui um controle por uso da força para controlar aquilo que é a necessidade de dar resposta à sociedade, e por isso mesmo aquilo que nós, enquanto parte individual e pessoal, podemos fazer, e sendo Carneiro um signo mais individualista, é trazendo aqui a nossa responsabilidade social na afirmação pessoal e no uso da nossa liberdade individual, sendo que historicamente este trânsito levou a corridas ao poder militar e é algo que, sendo que Saturno já tinha ingressado em Carneiro, já tínhamos tendo aqui uma prévia no ano transato, agora vai se estabelecer durante os próximos 2 anos em Carneiro, e isso já temos visto a ver à nossa volta, que é esta, no fundo, esta corrida ao armamento. Por isso, há a necessidade do pioneirismo estruturado, ou seja, que a qualidade de Carneiro associada à energia de Saturno e também desta qualidade que é a rapidez, que não é uma rapidez que seja sem regulamento, sem regras, sem controle, mas sim uma rapidez controlada, disciplinada. Por isso, trago-vos aqui também para reflexão aquilo que este trânsito nos pode trazer, que é uma aprendizagem. A aprendizagem de que a liberdade só sobrevive havendo uma estrutura que realmente a sustente. E agora, para tudo, atenção, atenção, porque eis que chegamos ao acontecimento astrológico mais importante deste ano de 2026 e que acontecerá a 20 de fevereiro. A conjunção entre Saturno e Neptuno, exatamente entre estes dois planetas que vos acabei de falar. Eles irão se encontrar no mesmo grau exato do zodíaco do signo de Carneiro. E este ciclo Saturno-Neptuno acontece em cerca de 36 anos, ou seja, a cada 36 anos eles fazem uma nova conjunção. A última vez que Saturno e Neptuno ficaram conjuntos foi entre 1989 e 1990, nos graus 10 e 11 de Capricórnio. Nessa altura, um dos grandes acontecimentos históricos que aconteceu há 4 dias, numa conjunção exata que aconteceu entre Saturno e Neptuno, foi a queda do Muro de Berlim. Mas este é um ciclo menor que vos estou a falar, porque ele pertence a um grande ciclo de 323 anos, que consiste no tempo que estes dois planetas levam para se encontrarem de novo no mesmo signo em conjunção. Por isso mesmo, só daqui a 323 anos haverá uma nova conjunção entre Saturno e Neptuno no signo de Carneiro. Mas agora centrando a atenção nesta conjunção de 2026, que já se veio a formar desde o ano passado, pois a conjunção dura cerca de 1 a 2 anos, dependendo da ordem que se considere e dos movimentos direto e retrógrado dos planetas envolvidos. Neste caso, apenas teremos uma conjunção exata neste dia e no ponto vernal. O grau zero de Carneiro, o grau zero em que o ponto de início do zodíaco. É o encontro de duas energias no ponto zero,
onde todo o potencial do zodíaco começa a manifestar-se. E logo aí tem uma grande importância e um grande impacto. E são dois planetas, Saturno e Neptuno, que podemos considerar como inimigos. E porquê? Porque eles representam princípios opostos. Saturno constrói estruturas. Neptuno fragmenta-as e dissolve. Saturno busca o sólido. Neptuno deixa fluido e frágil. Saturno é o princípio da realidade. Neptuno é o princípio da ilusão. E podia estar aqui por horas enumerando a dicotomia entre dois grandes do zodíaco. Contudo, os dois têm alguns pontos também em comum. E vou apenas referir que ambos representam sacrifícios. No caso de Saturno, por causa da renúncia que por vezes temos que fazer de um prazer imediato para atingir uma recompensa melhor no futuro. Já Neptuno representa o sacrifício de abrir mão, muitas vezes, de si mesmo e da vontade pessoal, em nome de algo maior, em favor de outra pessoa ou do coletivo. Assim, no essencial, temos visões antagónicas, mas que, opostas, podem complementarem-se. É, portanto, o encontro do construtor Saturno com o sonhador Neptuno na ação de Carneiro, que, a nível do que traz esta conjunção, afinal, é o perigo, por um lado, para a frustração de uma esperança coletiva de um novo amanhã melhor, que pode não se realizar e, por isso, a necessidade de diluir estruturas para que novas possam surgir de forma controlada e inspiradas por ideais coletivos, abrindo assim espaço para a oportunidade de valorização individual com ordem, disciplina, que não restringe, mas sim coordena. E ainda aquilo que já vimos sentindo e que provavelmente se intensificará neste ano de 2026. O colapso de ideologias que já não conseguem sustentar a realidade atual e assistimos ao nascimento de uma nova ordem social e mundial, onde esperamos que os ideais do humanismo possam adquirir uma base sólida para serem implementados. Daí que a mensagem que trago para sintetizar este grande evento astrológico é o desenlace de ilusões para encarar a realidade com ideais mais elevados. Depois deste grande evento, temos o novo ano zodiacal 2026-2027, com o equinócio da primavera, e deixo agora para ti, Cláudio, uma breve análise do mapa deste equinócio. Vejamos então os principais temas do mapa do equinócio da primavera, que ocorrerá este ano no dia 20 de março, às 14h46, no horário de Portugal, e que marca o início do novo ano zodiacal, porque corresponde à entrada do Sol no ponto vernal, o grau zero de Carneiro, que é o primeiro grau do zodíaco. Começamos por ver que este mapa tem um modelo planetário hemisférico, em que todos os planetas estão concentrados em metade do mapa. Modelo este que é liderado por Plutão e Aquário, o que nos indica que a transformação social e tecnológica é um foco muito importante neste ano. São também de destacar neste mapa duas triplas conjunções em Carneiro e uma tripla conjunção em Peixe. Comecemos pela tripla conjunção de Sol, Neptuno e Saturno em Carneiro, que faz um sextil a Plutão e Aquário, o que nos remete para a determinação e responsabilidade individuais que precisamos de ter para transformarmos as estruturas, quer pessoais, quer coletivas, com base em novos ideais. Olhando agora para o regente de Carneiro, que é Marte, Marte encontra-se numa tripla conjunção com Mercúrio e o nó norte em Peixe, a qual nos proporciona capacidade de iniciativa para concretizarmos ideias humanistas e solidárias, desde que tenhamos capacidade de discernimento, algo que é de alguma forma proporcionado pelo trígono de Marte a Júpiter, e conexão com a realidade. Esta questão da adesão à realidade é algo muito importante que devemos ter em conta este ano. Até porque
Marte em Peixe e Neptuno em Carneiro encontram-se em recepção mútua, ou seja, cada um deles rege o signo onde o outro se encontra. O que confere uma predisposição para lutarmos por ideais, mas que podem nem sempre ser realistas. Acresce que esta dupla Marte-Neptuno rege a posição de todos os planetas do mapa, pelo que a questão de idealismo versus realismo é fulcral este ano. Ainda nesse sentido, a conjunção de Sol-Neptuno, juntamente com o posicionamento de Marte em Peixes, propicia-nos, por um lado, grande sensibilidade emocional, empatia em relação aos problemas humanos e sociais, mas também predispõe a elevada suscetibilidade às influências do coletivo, idealismo excessivo, tendências evasivas e reações emocionais impulsivas. E Mercúrio encontra-se estacionário em Peixe, recordemos que retoma o movimento direto após o seu primeiro período retrógrado do ano, na data do equinócio, e Mercúrio estacionário propicia um pensamento mais focado, que, uma vez que se encontra estacionário em Peixe, um pensamento que pode estar muito focado, que tende a estar muito focado nas questões humanas, nas questões emocionais. Este posicionamento de Mercúrio também confere um grande potencial intuitivo, mas, por outro lado, eleva a suscetibilidade e a reatividade emocional, uma vez que se encontra em conjunção a Marte, por isso mais reativo. Devemos, assim, procurar aproveitar da melhor forma a ligação entre Marte e Júpiter, que proporciona não só entusiasmo na ação, mas também visão e capacidade de planeamento que devemos ter para não nos perdermos em ilusões. Por último, a tripla conjunção de Vênus, Lua e Quirón em Carneiro, juntamente com a quadratura de Vênus a Júpiter, que é o aspecto mais tenso deste mapa, falam-nos de desequilíbrios na resposta às nossas necessidades emocionais e relacionais, que muitas vezes são remetidas para o último plano. E desequilíbrios esses que tendem a refletir-se também em reações impulsivas ou desajustadas e que requerem que reavaliemos o que realmente importa, ajustemos as nossas expectativas à realidade e tenhamos grande maturidade e capacidade de nutrição emocional, quer de autonutrição, quer de nutrição do outro. Em suma, o ano zodiacal de 2026-2027 pede-nos para colocarmos a nossa criatividade individual ao serviço do bem comum, esta ligação de carneiro-peixes, direcionarmos a nossa energia em prol de ideias e ideais humanistas, redefinirmos os nossos valores e estarmos atentos aos riscos de elevada suscetibilidade emocional, reações impulsivas e idealismo excessivo. Já no novo ano zodiacal, Urano estabelece-se em Gêmeos, conforme referido anteriormente, a 26 de abril de 2026, para um trânsito de aproximadamente 7 anos, cujos temas centrais são as inovações tecnológicas, que propiciam grandes mudanças, sobretudo nas áreas da comunicação, do comércio, transportes, o surgimento de novas formas de interação entre as pessoas e de ensino, aprendizagem, a possibilidade de movimentos de revolta contra restrições à liberdade de pensamento e expressão e os riscos de elevada inquietude mental, pois Gêmeos é um signo mental, ideias impraticáveis e bipolarização, sendo que Gêmeos é um signo dual. Com o reingresso de Urano em Gêmeos, é reativado o triângulo de aspectos fluentes entre Urano, Plutão e Neptuno,
que já se verificou entre julho e outubro de 2025, tanto por orbe como por signo, tendo permanecido por orbe, mas nem sempre por signo, devido ao reingresso destes planetas nos signos anteriores. E até final de maio, este triângulo irá envolver também Saturno. Os planetas transpessoais, portanto, Urano, Neptuno e Plutão, irão manter os aspectos fluentes entre si até meados de 2028, representando uma enorme possibilidade de evolução da consciência coletiva. Mas estas são energias que temos menor capacidade de direcionar conscientemente a um nível individual. Daí a importância do envolvimento de Saturno, um planeta que atua dentro dos limites da materialidade, que nos permite uma intervenção mais direta através da estruturação, da responsabilização e da concretização. Assim, Urano em Gêmeos, em Trígono a Plutão em Aquário, na base do triângulo, promovem mudanças rápidas e profundas, enquanto Neptuno e Saturno em Carneiro, no ápice do triângulo, possibilitam que estas sejam direcionadas por ideais concretizáveis. E isto requer tanto responsabilidade individual, simbolizada inclusive por Saturno em Carneiro, como espírito colaborativo, que é indicado pela energia complementar ao triângulo, que é a energia de balança. E já a meio do ano civil, no verão de 2026, Júpiter ingressa em Leão. O que nos indica esse trânsito, Ricardo? Este trânsito traz-nos, desde logo, aquilo que Leão quer mostrar, sendo que em Júpiter é a necessidade de trazer a visibilidade e a notoriedade daquilo que são as ações sociais, portanto, tornar-se cada vez mais presentes e visíveis, levando também a um crescimento de projetos criativos, inovadores ou inspiradores, ajudando aqui também à mudança que já se tem iniciado, mas que com Júpiter em Leão a partir do segundo semestre pode ser um catalisador positivo, expandindo aqui as artes, a cultura e as mudanças de uma forma mais positiva e otimista. Leão é um signo que tem uma qualidade que é o orgulho, e o orgulho, quando bem gerido, quando do seu lado mais favorável e aqui no lado mais social, porque Júpiter é um planeta social, e portanto traz aqui um orgulho identitário para conquistas alcançadas, nomeadamente, seja no mundo do desporto, no mundo das artes ou da cultura, portanto, trazendo aqui um orgulho nacional por aquilo que outros trazem de feitos para a nação, para o país. E também aqui a inspiração nas lideranças fortes, carismáticas, que contrasta com aquilo que podem vir a ser aquilo que eu já referi, de lideranças ou decisores políticos que levam ou que levam para si ou trazem para si ilusões ou vendem ilusões, mitos e falsas crenças, e portanto em contraste, Júpiter em Leão pode trazer aqui lideranças que realmente fazem a diferença. Mas, do outro lado, Júpiter também traz riscos em Leão, porque Júpiter, ele basicamente amplifica tudo, mas também exagera em tudo, é sempre tudo à grande, como eu costumo dizer em Júpiter. Por isso é preciso ter atenção nos exageros dos consumos, podem ser consumos de substâncias, por exemplo, consumos a nível de compras, nomeadamente do consumismo, também a nível dos exageros de dramas, e porque o Leão também é muito dramático, e portanto, dramatizar as coisas demasiado, e a própria imagem, ou seja, e a nível social, trazer aqui uma alimentação do ego e trazer uma imagem exagerada quando realmente não é aquilo que a pessoa é, mas sim aquilo que quer mostrar só para
a sua alimentação, para o seu ego. Daí que é importante, durante esta travessia de Júpiter em Leão, celebrar diversidade dentro da identidade social, quando aceitamos diferentes formas de brilhar. E Kiran, que proposta nos traz, Cláudia? Kiran, como já referido, faz o primeiro ingresso em Touro a 19 de junho de 2026. Volta a Carneiro em setembro e estabelece neste signo em abril de 2027 para um trânsito de sensivelmente 7 anos que dura até 2033-34. Kiran em Touro vem expor feridas e indicar oportunidades de cura relacionadas, obviamente, com os temas taurinos, dos quais podemos destacar os sistemas de valores, as questões de segurança financeira e material, de distribuição dos recursos materiais, o uso dos recursos naturais e a nossa relação com o ambiente, a autoestima, quer ao nível pessoal, quer ao nível coletivo, a nossa relação com o corpo e as questões da saúde, nomeadamente ao nível da alimentação, do autocuidado, os prazeres sensuais e também os padrões estéticos, uma vez que Touro é regido por Vênus. Portanto, os padrões de arte e beleza também tendem a ser mexidos nesta altura. Em termos de riscos, poderemos assistir a um elevado apego a determinados conceitos de segurança e valor e uma grande resistência à mudança, pois Touro é o signo de terra fixo, logo o mais fixo dos signos. Em síntese, a proposta de Kiran em Touro passa por curarmos a relação com o que realmente tem valor, através da criação de um sistema de valores mais consciente, sustentável e equitativo. Olhando agora para os nós lunares. Os nós lunares encontram-se desde o final de janeiro de 2025 a transitar no eixo de Virgem-Peixe, que é designado por eixo do serviço, e entram a 18 de agosto de 2026 no eixo do Leão-Aquário, o eixo da criatividade, onde ficam até 7 de março de 2028. O nosso em Leão, como representante de automatismos oriundos do passado, aspectos sombra do Leão que precisamos de trabalhar, tende a trazer à tona questões relacionadas com o egocentrismo, o dramatismo emocional, a vaidade, a arrogância. E estas energias do nosso sul tendem a ser ampliadas pelo trânsito de Júpiter em Leão, o que pode criar exageros relativamente à expressão destes aspectos, mas também nos dá a possibilidade de tomarmos mais consciência da necessidade de os ultrapassarmos. O nó norte em Aquário, por seu lado, representa a energia a desenvolver e a integrar na expressão do nó sul. Fala-nos da necessidade de desenvolvermos relações mais fraternas e igualitárias, o espírito de cooperação, o foco no bem comum e, muito importante, o desenvolvimento da consciência de coletivo. A integração do eixo dos nós lunares em Leão Aquário passa então sobretudo por colocarmos o talento individual ao serviço do progresso coletivo e encararmos o contributo para o grupo como uma forma de reconhecimento, em lugar da necessidade de ser o centro das atenções e de receber aplausos dos outros, e também por desenvolvermos o espírito comunitário em lugar do individualismo. Associados aos nós lunares, temos os eclipses. Quais os eclipses que ocorrerão em 2026, Ricardo? Em 2026 teremos 4 eclipses, portanto, e os eclipses acontecem sempre aos pares, portanto, quando temos um solar, depois temos um lunar, ou vice-versa. Neste caso, nós vamos ter, portanto, 2 eclipses solares, 2 eclipses lunares, sendo que o eclipse solar é a Lua que fica à frente do Sol, portanto, a Lua interpõe-se entre Sol e Terra, a sombra da Lua cai sobre a Terra e a luz do Sol é que é total, e, portanto,
um eclipse solar total é quando a luz solar total é bloqueada, ou parcial ou anular quando não totalmente é bloqueada. Sendo que o eclipse solar total de 12 de agosto, e chama a atenção a este eclipse, será visível em todo o território de Portugal. Será certamente um evento que, na altura, será falado a nível nos meios de comunicação social, divulgado, etc. Será um eclipse como há muito não temos a nível do território português e que chama a atenção para este eclipse. Em contraste, num eclipse lunar, é a Terra que fica à frente do Sol e, portanto, temos a Terra que interpõe-se entre Sol e Lua, a sombra da Terra projeta-se sobre a Lua e a Lua escurece ou fica avermelhada. E, portanto, são estes os 4 eclipses. E, finalmente, chegados aqui uma breve síntese daquilo que é este ano de 2026. Portanto, o novo ano zodiacal é regido por Marte, o número do ano é o 10, o arcano do ano é a roda. Aquele evento mais marcante, mais impactante, importante, o grande evento do ano é sem dúvida a conjunção Saturno e Neptuno, e vamos assistir a vários ingressos e reingressos de planetas, sendo que todos os planetas lentos vão estar em signos de ar ou de fogo, ou seja, elementos que são virados para o exterior, que são mais extrovertidos. E, portanto, entrando aqui num novo ciclo. Se 2025 foi um ano de transição e de preparação para a mudança, 2026 ela torna-se imperativa. Daí que vos trago uma frase de Robin Sharma, que remete muito a esta questão de não ficarmos só no mundo das ilusões, mas também trabalharmos no mundo da realidade e das ações, em que ele diz: o menor das ações é sempre melhor do que a mais nobre das intenções. E, chegados aqui, deixo-vos os nossos contactos, quer meus, Ricardo Neptuno, quer os da Cláudia Matias, ela que tem, portanto, os seus canais e assina também como Aquário no Horizonte. E agradeço por estares aí desse lado e um feliz e bom ano novo de 2026. Muito obrigada e feliz 2026 para todos.